Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner, patrocinado pela revista Triponto. Nós vamos apresentar a quarta preleção. O título é Uma Loja na Década Proibida. Gostaria de lembrar que a década proibida é de 1822 a 1831. As lojas maçônicas foram fechadas por decreto imperial de Dom Pedro I. Esse assunto é um assunto muito interessante. Gostaria que você nos acompanhasse até o final. Inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like e vamos trabalhar para a construção do conhecimento da maçonaria. A história é fundamental que nós a saibamos com qualidade, documentada, com referências importantes, para que nós possamos entender e construir uma maçonaria forte e vigorosa. Em 1822, Dom Pedro I, através de um decreto, suspendeu as reuniões maçônicas porque ele achava que tramava-se dentro das lojas a derrubada do poder imperial. Então, com essa decisão, ficou adormecido, como nós chamamos, as lojas maçônicas. Mas, em junho de 1825, surgiu uma loja no Rio de Janeiro, a Loja Maçônica Vigilante da Pátria. Esta loja tinha como venerável mestre Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e como primeiro vigilante José Joaquim de Lima e Silva. Devemos entender que esta loja era uma loja secreta, porque os maçons estavam sendo perseguidos. Então, as reuniões eram reuniões realmente secretas. A maçonaria, mesmo adormecida aos olhos do imperador. A Loja Vigilante da Pátria é um nome até interessante, né? Um nome muito sugestivo para a época, porque estavam vigiando realmente a pátria, o Brasil. A perseguição aos maçons produziu, então, um secretismo profundo das reuniões. Observem que a Loja Vigilante da Pátria ela não tinha um local fixo, era uma loja itinerante, também chamada de loja volante. Ela reunia-se no Rio de Janeiro, reunia-se em Niterói, em Campos, em Ilha Grande, na Vila Real da Praia Grande e em 1928, quando a pressão exercida era terrível, as perseguições eram profundas contra os maçons, ela começou a se reunir em Paraty. A Loja Vigilante da Pátria, com o senador Vergueiro como venerável mestre, esse senador Vergueiro foi responsável pela fundação do Grande Oriente Nacional Brasileiro em 1831. Também esse Grande Oriente era conhecido como Grande Oriente do Passeio. Em futuras preleções nós vamos tratar desse assunto. A Loja Vigilante da Pátria era fundamental para os encontros dos deputados da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. Eles vinham de vários recantos do Brasil e encontravam nas reuniões da Loja Vigilantes da Pátria um local onde eles podiam se reunir secretamente e articular principalmente a Assembleia Constituinte, principalmente mudança do Código Criminal. Também era um local de passagem dos militares. A maçonaria sempre teve em seu seio militares de várias patentes. E naquela época não era diferente. E era importante para a maçonaria. Por quê? Porque, sendo militar, o maçom, quando ele mudava de cidade, ele levava e fundava lojas, ele tinha conhecimento para distribuir em todo o Brasil o conhecimento maçônico e a fundação de lojas. Dava-se uma atenção especial à iniciação dos militares. Então, a Loja Vigilante da Pátria, ela tinha essa função, uma função política, uma função de disseminação dos conhecimentos maçônicos. Uma das coisas que chamou a atenção
durante a leitura desse trabalho, daqui a pouco nós vamos falar sobre a autoria desse trabalho, né, foi que a Loja Vigilante da Pátria ela tinha um cargo em que um irmão era chamado de andador. Eram os andadores. Esses andadores, esse cargo era preenchido dos andadores por comerciantes e militares. Qual era a função do andador? A função do andador é levar para os irmãos em vários locais, em várias cidades, e mesmo na cidade do Rio de Janeiro, informações sobre a loja. Informações que o venerável mestre, que a administração da loja queria enviar aos irmãos, aos pertencentes ao quadro. Esses militares, esses comerciantes que ocupavam esse cargo eram chamados de andadores. E tem até uma referência a um grande andador chamado José Feliciano. Ele ocupou esse cargo de 1825 a 1830. É interessante esse cargo, né? O cargo de andador, depois ele foi extinto e não temos mais em nossas lojas. A perseguição à maçonaria era tamanha que as reuniões eram secretas. Porém, eles tinham uma situação muito peculiar. Naquela época existiam muitos clubes literários, onde as pessoas declamavam poesias, onde apresentavam peças, onde liam livros, onde estudavam, onde trocavam informações. E os maçons, aproveitando que esses clubes literários, esses clubes sociais, onde reuniam para apreciar um jantar, um convívio harmônico, os maçons aproveitaram para, participando desses clubes, que não eram proibidos pelo Império, fazer as suas reuniões. Nós temos aqui um clube chamado Clube dos Amigos Unidos. Esse clube, o líder dele é o Evaristo da Veiga. A maçonaria utilizou desses clubes para promover a articulação política, a articulação administrativa e a filantropia. Então essas informações são informações interessantes. São informações que nós devemos buscar mais dados. Nós temos que buscar mais a história. É lógico, nenhuma história está completa. Toda vez que nós apresentamos um assunto, esse assunto pode mudar, pode transformar. Por quê? Porque nós podemos ter dados novos, documentos novos. Essa Loja Vigilante da Pátria, eu tomei conhecimento da existência dela através de um trabalho que foi apresentado no 30º Simpósio Nacional de História em Recife, em 2019, por uma mestranda da Universidade de São Paulo, Pilar Ferrer Gomes. É um trabalho interessante que está disponível aí na internet, né? Você pode acessar o Google e, através desse trabalho, nós podemos ir além. Nós devemos ir além, porque a história é muito interessante. Muito obrigado por você ter assistido a nossa preleção e vamos, através desse contato, criando um maior conhecimento. Vamos trocar ideias, vamos buscar informações. Nós não somos donos da verdade. Nós devemos ser constantes buscadores da verdade. Muito obrigado, um forte abraço.